Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de cinema, de música, de tecnologia e de saúde. Os nossos convidados são Hélio Pitanga, que é diretor e produtor de cinema, e ele está lançando o documentário Som, Sol e Surf, Saquarema. Ainda tem? Vocês puseram Saquarema, tem mais um S aí. Um subtítulo. Que é sobre aquele famoso festival de rock dos anos 70. Foi um escândalo aquele festival. Maravilhoso. Incrível. Idealizado pelo Nelson Mota, uma ousadia só. Muito bacana. Você vai nos contar tudo sobre esse documentário. Estamos com o Thiago Gentil, que é cantor, compositor, multi-instrumentista. E ele tem uma carreira muito bacana. Ele está lançando agora um CD. Não, é um EP. Um EP. E o clipe com a música Formiga na Boca. Formiga na Boca. Isso me lembra cemitério. Eita! O que é Formiga na Boca, Thiago? Na verdade, então, é como se fosse uma denúncia artística sobre o medo. Então, a forma como a mídia usa o medo para manipular. Caramba! É. Interessante. Então, é um pouco esse trick, essa brincadeira, usando a formiga Já na boca. Já tá hoje? Porque... Não, ela não está. por isso eu procurei. Ainda. Eu procurei. Eu procurei e não achei. Enfim, amanhã vai estar? Não, ainda não. Não. Nós temos 2 CDs assim já no Spotify, iTunes, mas esse é para o lançamento do ano que vem. Ok, tudo bem. Estamos com Vanderlei Abreu, que é especialista. Ele tem uma empresa de tecnologia e ele vem nos falar sobre o uso de drones na segurança pública, que está muito atual esse assunto, hein? Né? Com o nosso governador querendo isso mesmo. Isso aí, vamos ver. Vamos ver. Estamos com o Rogério Scarabel, que é... Scarabel, que diz? Scarabel. Que é diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele vai nos explicar como é que é essa nova ferramenta que permite comparar planos de saúde. É um aplicativo? Não. É no site da agência, não é isso? Na página da agência. Na página da agência, você vai lá e consegue... Exatamente. Muito bom. Informação com qualidade para o consumidor. Muito bom. E estamos com nossa querida Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como é que esse programa funciona. Olá, Vera. Se é que funciona. Não, super funciona. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Está começando mais um Sem Censura e nós estamos ao vivo na web, esperando a sua participação. Acesse as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, @SemCensuraTV, no Twitter, @SCensura, no Instagram também temos, @SemCensuraTV. Mande a sua mensagem, a sua pergunta que eu vou receber aqui, passar para os nossos convidados. Ou então, participe pelo nosso WhatsApp, o nosso número é 21 99 903 5329. É isso. E aí, o programa acabando 6h30, o que a gente faz? Olha, o programa acaba às 6h30 só na televisão. Na web a gente continua mais uns 10 minutinhos conversando tudo que a gente falou, mais um pouco de tudo que a gente falou aqui no programa. É bom porque aí as pessoas podem fazer as perguntas que eles não tiveram tempo de fazer e comentários mais picantes. Vamos lá, Thiago, a gente vai ouvir Formiga na Boca ou não? Não. É mistério? Não, é um mistério. Gente, vamos lá, gente. Mega surpresa. Apresenta o seu baterista. Seu Márcio Amaro. Prazer em tê-lo aqui, Márcio. Então, o que a gente vai ouvir? Então, nós vamos tocar uma música chamada O Presente, do álbum Tempo de Ser. Muito bom. Então, estamos todos ouvindo. Que te dá força, essa força que você tem. A vida é o presente que alguém inventou. A vida é o presente. O resto é mente, o resto é mente.
presente traz. É não deixar a mente te dominar. A vida é o presente que alguém inventou. A vida é o presente, o resto é mente. A vida é o presente que alguém inventou. A vida é o presente, o resto é mente. O resto é mente. Maravilhoso. Que lindo, que lindo. Obrigado, Mário. Maravilhoso. Você tem muito estudo de violão, que eu estava lendo, né? Você é formado em violão clássico. Vem pra cá. Não é? Sim, sim. E isso a gente sente no violão, sabia? Tem um momento que você tira um som do violão que vira quase um piano, de tão bonito que fica. E isso é por causa da tua formação de instrumento. É porque você sabe, não é? Na verdade, eu tenho uma paixão e o violão, acho que é como se, quando eu vou compor, ele é um pouco a espinha dorsal da música, é a alma, assim. Ele que me inspira muito. Então, muito novo, assim, eu já saquei que a música clássica iria me trazer uma bagagem e uma possibilidade de, tanto para compor como para fazer arranjo, né? Então, eu investi um pouco, assim, do meu estudo no violão. E deu muito certo, porque isso te dá uma segurança absurda, não dá não, Thiago? É uma segurança e uma independência, né? Porque você não fica preocupado nos shows ou para compor, em N situações, né? Porque é impressionante, porque você sozinho com o violão e mais uma na bateria, que podia ficar um pouco pobre, enche inteiramente, não precisa de mais nada. E isso é muito, muito difícil fazer, eu acho que é muito bacana. E o que é engraçado é que você tem essa formação de clássico e que você abandonou. Totalmente. Você só fez isso um pouco de estudo mesmo. Para eu pegar tanto a técnica do violão clássico, que é muito importante, né? E pegar a questão de composição, né? Que era o que você queria fazer desde sempre. Você sempre gostou de música? Porque sempre tem uma história familiar quando a gente escolhe música. Nunca é, assim, um jeitinho para música. Tem alguém na família que te leva para música. No meu caso, não tem nenhum profissional da música. Mas o meu pai era louco por percussão, meu avô gostava muito de música e minha mãe chegou a tocar acordeon. Então os dois gostavam de música. Então, quando você teve o menor jeitinho, eles te incentivaram. Na verdade, foi uma busca minha. Porque é difícil você... Se ela estiver ouvindo isso, ela não vai dizer, não foi não, meu filho. Eu matriculei você nisso, aquilo, mas aí depois que eu decidi ser músico, ela me incentivou muito, assim. Mas quando criança, era uma busca, era o contato, era o convívio com eles. Não com o instrumento, né? Era o canto, era a pesquisa. Sempre você gostou de cantar também? Sempre cantei. Muito bom isso. E compôs também? Ou foi assim... Não, a composição eu comecei com uns 12 anos de idade. Poxa, é cedo. Né? E não tocava. Então eu só fazia a letra e a melodia. E aí depois, com os 19, que foi quando eu comecei a estudar no Vila Lobos, violão clássico, que eu comecei a compor e nunca mais parei. Tá. E aí você já tem esses dois trabalhos, eles todos têm essa mesma característica, são composições tuas, você faz os arranjos, tudo assim? Esses dois? Então, esses dois CDs são todos autorais, as 24 músicas, né? E no primeiro CD eu chamei o Gabriel Improta para fazer a direção musical, e no segundo eu chamei o Leandro Braga. E aí no segundo tem acho que 10 arranjos do Leandro e 2 meus. Tá. Você é um carioca típico, você gosta de samba, você cita inclusive o Rio de Janeiro na música. Cito.
E você viajou muito. Que tributo a Tom Jobim é esse de Estocolmo? Que eu fiquei muito interessada. Foi uma experiência incrível, porque, na verdade, foi a primeira vez que eu cantei com orquestra, e num teatro enorme, o Concert Hall lá, né? O É tributo a Tom lindo Jobim. aquilo, as imagens são lindas. É. E aí foi com o baterista, o Paulo Braga, que tocou com o Tom Jobim, né? E com a Elis Regina. Que legal. O Nelson Faria na guitarra, uma banda incrível, assim, projeto dos sonhos. E foi depois do Java Jazz Festival, na Indonésia, que eu conheci o Magnus, que é um sueco, né? Um músico de lá. E aí a gente chegou a cantar junto, tocar junto numa jam session no hotel. E aí, quando desceu do palco, ele falou, olha, eu tenho um projeto para te convidar na Suécia. Aí passou no mesmo ano. Esses festivais internacionais, eles permitem que vocês se conheçam entre músicos e um vai convidando o outro. Vocês aí não param de circular, é um pouco isso, não é não? Nossa, é o mundo inteiro ali no festival. Você viaja o mundo inteiro com isso. Nesse festival, em especial, você tinha, assim, uma nata da música, assim, que todo mundo que olhava falava, nossa, como eu sou fã desse cara, sabe? Então, o Stevie Wonder tocou no Java Jazz. Caramba. O Herbie Hancock, muita gente, Santana. Então, é um festival bem badalado na Ásia, assim, acho que é um dos maiores. E aí eu tive essa chance de conhecer o Magnus, que me convidou para o tributo. Muito bom. Só Tom Jobim. Agora, me diz uma coisa, tem um outro lado da sua carreira também, que é o lado de ator. É muito engraçado. Eu lendo a respeito de você, eu digo, capaz interessante. Como é que ele faz música, estuda violão clássico, aí vai tocar uma música brasileira meio no jazz, e aí depois faz cal, estuda com Sérgio Brito e faz comercial de televisão. Como é que é essa história? Na verdade, a Cal, quando eu comecei a estudar na Cal, eu comecei no mesmo ano. Depois da música? Não, foi junto. Foi o tudo estudo junto? foi junto. Tipo assim, escolhi a arte. Exatamente. Ah, tá. Tava mergulhado na arte. E aí fui levando as duas em paralelo. E aí, quando eu fui morar em Londres, em 2008... você foi morar, Fui morar em Londres. Você morou fora, morei literalmente. 1 ano. Tá. E aí, quando eu fui morar em Londres, a música ganhou uma proporção bem interessante, assim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo sem atuar, produzindo o meu primeiro álbum. Tá. E aí, depois me convidaram para fazer um teste para o Blue Man Group, aquela turma de azul. Caramba, você ia fazer parte daquilo? Exatamente, E aí, fiquei uns 3 dias com eles, nesse processo de laboratório. E aí, ali... eu falei, não, peraí, esse ator não vou me tá na gaveta errada. Não vou me pintar de azul, não quero. Não, até gostaria, mas na verdade eu senti que, como eu estava um tempo sem fazer teatro, sem atuar como ator, né, só na música, e eu falei, não, peraí, vou voltar. Legal, aí escolheu mesmo, né? Olha só, quando é que você vai lançar esse EP, o CD, show, como é que vai ser isso? Então, já que você está fazendo tanto mistério. Na verdade, assim, o planejamento é o seguinte, lançar um single esse ano ainda, chamado Água. Não, mas esse EP, vamos começar com a Formiga na Boca lá. Exatamente, Formiga na Boca, depois do Carnaval. Só depois que o Carnaval chegar, ok. Tá bom. Então volta aqui, vai ter que voltar para Vou ter que voltar. Tá bom. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já. Então, estamos de volta, Camila. Olha, vários elogios aqui para o Thiago. A Bia comentou, eu ficaria a minha vida toda de frente para ele ouvindo essa voz linda. Não bastasse ser cantor e compositor, Thiago Gentil é lindo, a Ju Barreto comentou. Nós achamos também. E a pergunta que não quer calar, Thiago Gentil... no Twitter, eu mesma, Pereira fez, Thiago Gentil, tem uma pergunta, está solteiro? Eita, meu Deus do céu. Você aceita? O pessoal quer saber. Você vai responder. Para responder. Não quer se comprometer, vocês estão vendo? Ele não está falando nada. Acho que tem uma namorada aí, ele não está querendo dizer nada. Exatamente, eu estou no processo de se conhecer. Então, eu mesmo, Pereira, hoje não vai dar. Não vai dar. Muito bom. Então, vamos conversar com o Rogério Scarabel, que é diretor de normas e habilitação dos produtos. Título grande que você tem, Exatamente. Rogério, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que é encarregada, graças a Deus, de proteger um pouco os consumidores dos planos de saúde. Não só de proteger e controlar.
O que nós temos como boa notícia em relação à página do site? O que nós estamos trazendo agora, que na verdade já está no ar, já tem uns 15 dias, é o novo guia de planos. É uma ferramenta que a agência traz para que o consumidor possa ter uma consulta mais qualificada, mais rápida e num local apropriado e único. Porque essa necessidade surge de que tem que ficar ligando para a operadora para saber, tem o plano, quanto custa, como é que funciona. Então tinha um guia e agora ele foi aprimorado, com uma usabilidade mais amigável, com uma tela mais simples de navegação, que inclusive é possível fazer a comparação. Você pode selecionar os planos que você quer fazer a comparação e ele vai ficar lado a lado. E aí você compara a rede, compara preço, né? Se quiser saber qual a condição que está a operadora, tem um linkzinho ali disponível na mesma página para saber como é que ela está economicamente, como é que ela está o atendimento, o nível de satisfação dos clientes. Então, ela vem trazer essa informação para empoderar o cliente, o beneficiário, né, o consumidor, até quem vai comprar, quem vai trocar, mas também quem vai comprar, para que ele possa fazer uma escolha mais adequada com o seu perfil, com a sua vontade, sua necessidade. Olha, nós como consumidores agradecemos, porque se existe sites em que a gente pode comparar geladeiras e ver, não, qual é o tamanho dessa aqui, essa daqui não entra e tal, que você fica Exato. a tarde inteira viajando nas lojas, isso de plano de saúde é fundamental, porque não basta eu perguntar, Vanderlei, qual é o teu plano? Você está satisfeito? Não dá mais, porque a informação não basta, tem que ser uma coisa... E sendo fácil de navegação, aí está fácil mesmo? Está muito fácil. E o plano de saúde ele tem essa questão que às vezes ele serve, vamos supor assim, para o meu orçamento, né? Para o meu orçamento, mas o hospital é longe. Né? Mas qual que é o que tem a rede que tem um hospital próximo da minha casa? Qual que tem um centro de saúde próximo da minha casa? Né? Os médicos que são da minha preferência, ou da minha escolha, ou da minha necessidade. Né? Então, o guia vem trazer todas essas informações e fazendo comparação entre planos, inclusive de outras operadoras. Pois é, eu li também que tem, em algum momento, você tem a avaliação do desempenho. Exatamente. Como é que vocês conseguem fazer isso, eticamente falando? Não, isso já é um programa, isso na verdade é um outro programa da agência que já existe. Isso é uma outra coisa. Exatamente, que a gente chama de IDSS, que é o Índice de Desempenho em Saúde Suplementar. E o que nós fizemos foi trazer essa informação, porque a gente compreendemos que é importante para a tomada de decisão, foi trazer para o guia. Mas essa ferramenta, ela já existia já. Tá. E tudo isso a gente vai para onde? Para a ANS, basta isso? O www.ans.gov.br. Né? E facílimo a gente chega lá. Facílimo já está. Não é melhor ter um aplicativo, não? Não, mas a agência Camila, me ajuda também aqui. tem um aplicativo. Pois é. Cartão aqui. Pois é. Vamos lá, Camila e Vanderlei, me ajudem aqui. Com o aplicativo eu deixo com ele, que de tecnologia ele vai saber. Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Não, por favor. Quanto tempo é a atualização? De quanto em quanto tempo vocês atualizam o site? Como assim? A informação? A informação que tem no porque site. o que ocorre é o seguinte, isso é por produto, né? Então, quando a agência vai colocar, quando a operadora coloca um plano de saúde à disposição, ele gera um produto e esse produto fica lá. Quando ela vai, por exemplo, se ela for retirar esse produto, então ela tem um prazo de 30 dias. Então, ela informa a agência e aí, então, esse produto modifica neste momento. Porque Então, ela, na verdade, ela é comprometida pelo contrato. Ela tem que manter aquelas Eles informam, características. mas o site informa preço, essas coisas? Exatamente. E isso vem da operadora. Da operadora. Da E já Nil, tem o da preço. Golden, da não sei E uma outra questão que é importante, até a sua pergunta foi muito pertinente, porque nessa nova edição do guia, ele gera um protocolo e que fica disponível, anote o protocolo, não, ele fica disponível no seu cadastro para você pegar e ele gera uma consulta. E essa consulta vale por 5 dias. E aí eu posso pegar essa consulta e ir até a operadora do qual eu fiz a minha escolha, né? E a operadora, então, cumpre de acordo com aquilo que foi emitido. Você imprime isso? Não. Pode imprimir ou pode levar Pode levar simplesmente? Pode levar simplesmente,
E aí você chega lá e diz assim, não, vocês disseram isso, estava isso escrito, Ela eu vale quero por 5 isso que estava dias, escrito. perfeitamente. Vale por 5 dias, é uma garantia de que existe esse produto, está na sua faixa de preço, você pode fazer a portabilidade, pode fazer a contratação, pode fazer a troca da forma que você melhor escolher e ir até a operadora e apresentar Mas você contrata direto com a operadora ou com os corretores? Tem esse negócio também. Não, pode ser. Direto com a operadora? A questão comercial, a agência já não se envolve. Aí é uma questão da operadora, se faz com o corretor ou se faz diretamente no balcão da operadora. Rogério, Isso é até importante dizer, perdoe, que a agência não faz intermediação de compra, apenas a informação. a função da agência é justamente Exatamente, embasar o consumidor Exatamente. dessas características. O que a agência fez foi sentindo a necessidade de, num local, trazer informações com qualidade para qualificar melhor o consumidor, para que ele tenha uma possibilidade de tomar uma decisão mais adequada. Mas indo na operadora ou no corretor, o preço é o que está no site. Exatamente. Não, ele também, se não quiser fazer a consulta e ir direto na operadora, o funcionamento é o mesmo. Tá, alguma pergunta, Camila? Porque você não é médico, você é da área de gestão, mas você é advogado de origem. Exato. Quais são as principais questões que estão acontecendo em relação ao guia e quais são as principais questões dos consumidores? A principal consulta, ela está tanto na aquisição, na escolha, preço, como na troca, na substituição, na portabilidade. Né? Que, aliás, se eu puder aproveitar aqui, nós votamos, foi aprovada agora a nova norma de portabilidade, né? Foi aprovada agora no último dia 3, a nova norma de portabilidade, do qual estende a portabilidade também para os beneficiários de planos empresariais e que agora a mobilidade é para todo o mercado e não somente dos planos individuais ou por adesão, como ocorria até... Isso é importante, porque é uma novidade em relação... É uma novidade, ela só passa a valer em junho, né? Atualmente ela ainda é da forma como está, mas ela já foi aprovada e passa a valer em junho essa mobilidade maior para o consumidor, o que traz talvez até uma consulta maior, uma necessidade, uma busca maior no guia. Entendi. Quer fazer alguma pergunta? Por favor. Por que os planos são tão caros para a terceira idade? A gente tem a sensação que quando as pessoas vão ficando mais idosas, me parece que os planos vão ficando mais caros. É por conta do custo, né? O quanto que custa tratar de uma pessoa mais idosa. Sim. É por isso que, inclusive, existe aquela questão de faixas dietárias do qual vai fazendo a recomposição, que a gente chama da recomposição do risco, né? Que parece que é um reajuste, que faz aquela recomposição do risco, porque quando você vai tendo o envelhecimento, vai tendo uma utilização maior, né? Mas é um custo, eu tenho tios, um casal que pagam 14 mil, tem 85 anos, 83 anos, pagam valores bem robustos, né? A questão, é isso mesmo? A questão do preço também é muito do produto que você está escolhendo. Né? Nós temos, no mercado hoje tem 18 mil produtos. Então você pode, se você escolher um produto que eu quero ser atendido no hospital A, com o tratamento, ele vai encarecendo, né? Sim. Em relação... Houve uma época que se estudou um pouco, pensando nos velhos com estado bom de saúde, como é o meu caso, de bônus para pessoas que usavam pouco os planos de saúde. Isso não existe ainda, Isso né? é uma prática comercial, né? Existe a não operadora... Não tem nada a ver com você, Exatamente. né? Essa parte comercial... A gente já fica querendo te perguntar tudo a respeito dos planos. Mas existe o estímulo que é feito, a questão indutora da agência para essa visão. Isso. Né? E hoje, por conta da evolução dos preços, tende-se muito mais a investir em prevenção, investir em atenção primária, em atenção básica, para que não chegue nesse custo, porque o custo não interessa para ninguém. Não, as operadoras estão mudando, inclusive. Exatamente, porque se você não consegue pagar, você sai do sistema. Você sai do sistema, eu perco o cliente. Né? A operadora perde o cliente. Né? Então, essa lógica do equilíbrio que é importante. A sustentabilidade. Empresas em geral têm planos. A minha é uma SPE, então tem um plano específico. Para os funcionários. Ele vai diminuindo e aumentando ao longo do tempo de acordo com o uso. Tá. Então, ou a pessoa com determinada idade ou
mais novo ou mais velho, você vai ter um equilíbrio dentro do plano da empresa. Dentro do custo que você Do tem. custo que você De tem. qualquer maneira, o plano aumenta quando a pessoa já está na idade de aposentadoria. Então, quando já está fora do teu custo de empresa. também. Esse é um dos, verdade. esse é um dos desafios, né? É. Porque na aposentadoria, a perda de renda é um E desafio. aumento do gasto. O aparecimento Agora- das novas doenças do envelhecimento, próprias do envelhecimento é outra. A alteração do curso da doença em razão da intervenção da tecnologia é outro desafio, né, da saúde. As Agora, pessoas com a- estão vivendo Não, em mas Mas agora, com a Exato. nova lei de aposentadoria, a gente vai ter gente trabalhando até os 100 anos, então não tem muito problema. Tá bom. Depois, de qualquer maneira, todos os médicos que vêm aqui, todos eles... Eu não deixo nenhum paciente meu se aposentar. Aposentar, não. Alguém aqui quer se aposentar? Eu gostaria. Ah, fazer, Vanderlei, não é verdade. fazer um sabático, Não é ganhar o verdade. Nobel, fazer outras Não é coisas, verdade. devolver Ninguém para a quer parar de humanidade trabalhar. alguma coisa melhor. Você quer parar? Oi? Você quer ir pra praia e ficar olhando o mar? Não, não. Ah, bom, pois Me é. aposentar de não precisar mais de dinheiro. Não precisar mais trabalhar por dinheiro. Maravilha. Vamos então conversar com você. Obrigada, Rogério. Por favor, o pessoal vai todo fazer muitas perguntas. Eu que agradeço. Vamos então conversar com o Vanderlei, que tem uma empresa especializada em tecnologia e que sabe tudo de clones. Drones? Drones. Eu chamo drones de clones. Um pouco. Ainda não, né? Não sei, tem um chinês aí fazendo esse negócio, né? O clones vai ser mais da área Desapareceu do... o tal do chinês, inclusive. Mas, enfim, a gente está vendo todo mundo muito interessado. Uma vez eu tive um cineasta aqui, que é um amigo meu, inclusive, o Marcos Vinícius Faustini, que disse que o filme dele custou muito barato. Eu digo, Marcos, claro que não, eu vi seu filme. Tem uma hora helicóptero. Tem vários tomadas de helicóptero. Ele disse, Vera, é drone. Eu digo, caramba! E aí Fazemos é assim, muito isso. 1000% mais barato Muito do mais que barato. um voo de helicóptero. Muito mais barato. Aliás, você tem várias aplicações diferentes. Desde mapeamento de ruas hoje, atualização do IPTU, atualização do mapa urbano é feito por drones, gestão de linhas de energia, você faz toda a manutenção de monitoramento de linhas de energia com drones, até a segurança pública, né? Na verdade, você precisa contratar uma empresa com drones ou você pode comprar os drones e você mesmo aprender a manipulá-los? Depende do uso. Se for Esses um uso... usos todos que você está Não, falando aí. a ANAC tem regras muito restritas para a utilização de drones e o Ministério da Defesa também. Então, para você fazer uma carta, por exemplo, você precisa de uma De uma autorização. autorização do Ministério da Defesa, do DCEA e da ANAC. Por exemplo, tem na praia de Copacabana eu vejo frequentemente pessoas com drones. Eles têm que ter licença, não têm, como Então, não pode. Não pode, claro que não pode, porque eu vejo eles se aproximando dos prédios, eu sinto Não pode. que eles podem olhar dentro dos Inclusive, tem um- apartamentos. Que é isso agora? Não pode. Não é? Proibido, É Você tem proibido. áreas específicas. Esses menorzinhos entram na lei dos aeromodelos, uma portaria de aeromodelos que é até 20 quilos, esses menores, né? Mas você não pode voar em qualquer lugar. Sobretudo, tem- todos os drones Até porque têm tem uma câmeras. questão de privacidade. Não necessariamente. Aliás, tem drone que você tem outros tipos de câmera termal. Aliás, até tem um vídeo, não sei se vai passar ou não, mas eu trouxe Tem, um a gente videozinho. até... Quer que passe para você ir comentando? Então tá, Daniel, quando você quiser pode passar. Então, você tem vários tipos de câmera. Isso aí é um reconhecimento de placas feito com drones. Você pode reconhecer até 500 drones. Isso é uma simulação de abordagem na selva. Que Tá nós cheio de fizemos bandido junto e você com vai descobrir forças. os bandidos aí dentro. Exatamente. Você tem um transponder em que... Ah, não, esse é do macaquinho. Com a Fundação Bonita, Boticário. É lindo, como é que é o nome? É o Drone Key. Que linda. Isso é um projeto que nós fizemos para preservação do Muriqui do Norte. Esse é o que é o projeto de abordagem na selva. Então, isso é uma manobra militar onde os bandidos? Os militares têm um transponder e o bandido não tem. Então, você vê ali em vermelho os militares em
em amarelo com o transponder. Então você sabe quem é o Quem é o amigo e quem é o inimigo numa incursão na selva, uma E incursão você em está favela, aonde? etc. Qual é a tua distância? Onde é que você fica? Eu, especificamente? Não, Ou quem o tá piloto? vendo Você isso, diz? é. Quem- Piloto... Você não precisa nem de piloto, na verdade, né? O drone Pois é, é mas totalmente autônomo. Ele fica em O cima drone da fica pessoa. em cima. que tá- Mas eu estou controlando isso. De que lugar? Qual é a autonomia de você tempo e pode de espaço ter... do drone? Você pode controlar o drone de qualquer lugar do mundo. Esse especificamente, esse piloto que da coisa, estava a quilômetros de distância. Não estava naquele lugar especificamente. Vai estar aqui no Rio controlando lá. Controlando em Kuala Lá Lumpur, dentro da floresta amazônica. dentro da floresta amazônica, não tem o Você menor pode estar aqui, problema. Pode estar aqui. literalmente. Em tempo real você vê as imagens e todo mundo vê as imagens. Tá. Você não tem um espaço físico. A autonomia vai depender do tipo de drone. Você tem os multirotores, que são aqueles que você vê na praia, Tá. e você tem os asas fixas, que são os aviões, Tá. como o Reaper, aqueles aviões americanos, o Global Hawk, que são os aviões que não precisam nem descer. Não precisam nem descer eles reabastecem no ar e vão embora. Ficam 24, 48 horas direto no ar. Inclusive, a Google tem um projeto para substituição de satélites de baixa órbita com drones, né? Para nunca mais descer, botar drones ligados a baterias solares, né? Com asas solares, sailplanes, né? Aqueles planadores grandes, em altas altitudes e não desce mais. Fica lá transmitindo imagem e vídeo. Quer dizer, eu não saberia diferenciar um satélite de um drone, mas deve existir. Dá, sim. Um drone voa no máximo os Porque de alta altitude. o satélite fica em órbita, o drone Fica não. em órbita. O O drone drone não. fica fixo. O drone, você pode ter drones que ficam fixos e drones que ficam rodando, né? Uma determinada área e transmitindo, tendo naquela área o range, uma área específica onde eles vão transmitir qualquer coisa, de sinal de TV a sinal de internet. Em relação à segurança, porque esse que é o assunto que o governador eleito Witzel, ele disse que foi até Israel. É necessário que ele vá até Israel para ver o que ele foi ver realmente? Então, você tem... Israel certamente é um dos expoentes nessa área, porque eles usam para fins militares, né? Fins de defesa do território. Lá você confunde muito a polícia e a polícia se confunde muito com o exército, né? Os dois são forças de segurança interna. E mesmo assim a tecnologia de Israel realmente é uma das expoentes no mundo. Obviamente nós temos aqui, inclusive essa semana tive com o futuro secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, que é da área de aeroespacial, né? Para que nós possamos introduzir isso nas escolas aqui. A parte de drones, na FATEC, em escolas do governo. Até a parte de nanosatélites, que é um projeto que a Storm tem junto com a NASA, fazer alguns em escolas públicas aqui. A introduzir como matéria. Como matéria, exatamente. E, assim, não precisar importar a tecnologia de fora. Fazer com que o pessoal aqui mesmo... E é uma forma também de diminuir o problema de segurança aqui, né? Se você tem mais educação, tem uma educação de qualidade, a gente tem uma falta muito grande de profissionais no mercado de informática em geral. Não só no mercado de tecnologia em geral, né? Você sente isso na sua empresa? Mas muito, muito. A gente tem 9 vagas em aberto. Inclusive, se quiserem mandar o currículo para a Storm, estamos com 9 vagas em aberto aqui no Rio de Janeiro. Que interessante isso. Vagas em aberto muito. é uma coisa interessantíssima. Muito. Nós temos um problema muito grande de falta de profissionais na área de tecnologia. E os bons profissionais que a gente tem aqui estão indo embora. Não só do Rio, mas do Brasil. Então, a gente precisa muito dessa parte de incentivo à educação na área de tecnologia. O que o drone vai substituir em termos de segurança, ou o que ele vai inovar em termos de segurança pública urbana? A primeira coisa é que você poupa vidas, né? Em vez de você fazer uma incursão às cegas, você tem tecnologias como essa, que você tem transponder, você sabe exatamente onde está a pessoa, o bandido, o inimigo.
Eu não posso chamar de Quer dizer, não, inimigo, olha porque só, é dentro porque de é guerrilha, complicado. guerra de porque guerrilha. Se eu Eu sou... fui do exército, então eu tenho uns termos Você específicos. tem que eu esses sei termos. falar. Ah, mas tá muito na moda. Olha só, Porque não é bem inimigo, né? Não, mas mas enfim, não interessa, o problema é outro. Porque, por exemplo, todo mundo que está lidando com, por exemplo, as forças de segurança podem ter o transponder e os outros não têm. Os outros somos todos nós. Sim. Então, eu não sou necessariamente bandido, mas, por exemplo, se eu fosse bandido e o Tiago não fosse, nós estaríamos os dois sem transponder, não é isso? Sim, Esse mas problema? você, aquela imagem, além do transponder, você vê, tem um cara segurando um fuzil. O cara de vermelho está segurando um fuzil. Então, teria que... Então, você percebe, por tecnologia, a silhueta da pessoa. Tem uma câmera, não só a câmera termal, mas tem uma câmera de alta resolução, de 4K. Uma pergunta. Qual o perigo de confundir, às vezes, um Fuzil com uma furadeira. Isso, exatamente. Zero. É. Computador, Mas 99,999% de certeza que é um fuzil. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Além do que, você vai ter um ser humano supervisionando. Você tem um ser humano supervisionando antes da incursão. Por isso, você tem uma incursão antes, você vai analisar aquela imagem, em tempo real, obviamente, mas você, antes de efetuar algum disparo, alguma coisa, você precisa da inteligência para não ficar, para não ter tragédias como a gente tem em princípio, atualmente. a tecnologia ela tem que ser mais eficaz do que o ser humano para ela poder realmente ser útil, senão não interessa. Né? Exato. Outra coisa é que o corpo físico do drone é suficientemente, se vira que você está armado, você atira no drone, claro. Ah, mas você tem que, olha, primeira não, coisa... sinceramente, eu olho para o drone, ele está aqui... Mas você está nesses drones que você conhece, é óbvio. Bom, a primeira coisa é, você tem que acertar. Esse é o primeiro princípio. Você vai ter que acertar o drone. Eu fiz curso que é um de negócio tiro, digamos desse assim. tamanho. Você vai ter que acertar a 200 metros. Esses drones que você vê aí, vão estar uns 30, 40 metros de altura. Tá. Esses drones que você vê na praia. Os drones militares, os drones de segurança, vão a 200. Aquela imagem que você viu ali é a 250 metros de altura. Você Tá nem bom. escuta o drone. Tá. E ele obviamente, ele é completamente camuflado. Ele à noite você não enxerga. Um Zero. zoom poderosíssimo, né? Zoom de 50 vezes, ótico. Eu soube de uma história que tinha uma empresa que treinava pássaros para derrubar drones. Tem isso, falcões, E outras coisas. Hoje você tem vários métodos diferentes Gente, de bloqueio. isso não é filme? Não, é verdade. É verdade. Hoje em dia tá difícil o que é filme e o que Não, é porque verdade. os filmes são espertos. Não, é verdade. Aliás, você sabe que os primeiros drones, os primeiros objetos voadores autônomos foram morcegos na Segunda Guerra Mundial. Eles botavam cargas de explosivos em morcegos nas batalhas do Pacífico, né? Que tinha muita caverna, Guadalcanal, etc. Os morcegos voltavam à noite para dentro das cavernas e explodiam. Coitadinho dos morcegos. Hoje o Greenpeace é chateado. Obrigada, Vanderlei. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta. Então, Camila, Olha, a Lúcia Regina, ela disse que ela já viu um drone no condomínio dela e ela quer saber como pode fazer para denunciar. Na página da ANAC, você tem uma parte lá para denúncias de todos os gêneros, não só de drones, mas de veículos aéreos experimentais que estão ilegais, estão trafegando ilegalmente. Tá certo. Agência Nacional de Aviação Civil. anac.gov.br. A Gabriela de Copacabana, ela quer saber como faz para achar o site da Guia ANS. www.ans.gov.br. Simples esse, né, O Vera? dia é da agência. E a Mônica Braga, ela diz, como pode um idoso ter que ter 2 anos de carência para trocar de plano? Pareceu meio indignada. Não, em verdade, há uma certa diferenciação. Vamos falar sobre... São coisas distintas, tá certo? Uma coisa é cumprimento de carência. Cumprimento de carência está lá na Lei 9656, que é 24 horas para atendimento, 180 para fazer cirurgia, 300 para parto a termo. Isto é carência, tá? O que são necessários 2 anos
É porque nós precisamos compreender a questão do plano de saúde como mutualismo. Várias pessoas contribuindo mensalmente para que uma pessoa vá utilizando. Então o que ocorre? Vamos supor que se eu precisasse fazer uma cirurgia hoje, eu vou lá, pago 150, 200, 14 mil no mês, faço a cirurgia e saio. Não existe como fazer um banco, um acúmulo de dinheiro para eu efetuar, fazer a cobertura das utilizações. Então, existe como requisito 2 anos para você cumprir e depois, então, você pode fazer a sua portabilidade, certo? E portar a sua carência. E se houver uma lesão pré-existente, aí, então, que a gente chama de DLP, então são 3 anos, tá? Está respondido? Maravilha. Vamos falar um pouquinho do Festival de Cinema, né? Senão daqui a pouco a gente não fala nada desse famoso festival e desse filme que sempre se chamou assim. Sempre se chamou assim, sempre se chamou Sonsons Surf Saquarema. Inclusive tem um cartaz da época com esse nome, né? Esse nosso filme é um documentário musical, né? Mas, acima de tudo, ele é um resgate da memória audiovisual, né? É um resgate de um projeto da época, de um material bruto, né? Um material, eu digo que é um material nervoso, sem nenhuma ordem, né? E a gente restaurou esse material ao longo do tempo. Ele ficou... Quanto material você... Eu li que metade do material era filmado pelo Pedrinho de Moraes, ou seja, pelo filho do Vinícius, que é um magnífico fotógrafo, e outro Miguel Rio Branco, que é neto do Barão, Campos, fotógrafo fantástico. São 3 grandes fotógrafos da época, né? Mas esse resgate da memória é muito importante, porque você resgata também a música, né? A músicas com shows antológicos de Rita Lee, Raul Seixas, né? Ângela Rorô, todas as bandas, boa parte das bandas de rock, né? Made in Brasil, Bicho 76, é isso? Hein? É 1900 É 1976, né? E ele foi programado num final de semana que já estava também programado um festival de surf, né? Um festival de surf nacional, né? Então havia várias tribos, havia bastante jovens na cidade, né? Foi chegando, né? Isso foi bem interessante porque Saquarema, naquela época, era uma vila de pescador, né? Isso é uma ideia, foi idealizada pelo Nelsinho Mota, né? Esse resgate também traz esse resgate da cinematografia, como você estava falando, né? A cinematografia de uma época, né? Então, quando chegou para mim, quando o Gilberto Loureiro, que é o diretor desse registro, né? Ele deixou esquecido dentro da casa dele, né? Dentro do armário embutido, ele trocava às vezes de lata, né? E a gente se conheceu, eu fiquei bem interessado e começamos a restaurar a partir de 2006. Começamos o processo, né? Porque esse processo foi bem lento, 2006, né? ou seja, 40, 50 anos depois, né? 42 anos a gente está lançando, porque a gente fez umas parcerias com cinemas, com laboratórios de cinema, né? Tanto o Labocine aqui no Rio de Janeiro e a Cinecolo em São Paulo, né? Quero agradecer a Cinecolo pelo apoio que deu. E foi um trabalho bem lento, né? Não só para restaurar as imagens, como restaurar o áudio, o som, né? Então, no final, a gente teve mais imagens do que música, do que som. Ah, né? Eu achei que era mais 300 fácil. minutos de imagem e 200 minutos de música, mais ou menos isso, né? E desses 200 minutos de som, de áudio, de entrevista, a gente tinha mais música. E eu sempre quis fazer um documentário musical, essa era a ideia desde do começo, né? E eu fui convidado por Gilberto Loureiro para produzir o projeto. Eu sabia que a gente ia ser bem lento, né? Mas na primeira vez que eu vi esse projeto na Moviola, eu fiquei encantado, né? Eu sabia que ali tinha um ativo cultural, de patrimônio, de resgate, de memória audiovisual da maior importância. A gente está numa época de digitalização que eu acho da maior importância. A gente não pode esquecer os acervos, né? Os acervos são importantes para qualquer documentarista e para qualquer ficção e para a memória do país, né? A gente tem um trechinho, você mandou para cá, né? Vamos ver uns pedacinhos. Daniel, pode passar. Foi o primeiro grande festival ao ar livre do Brasil. Eu participei de todo o backstage, tomei muito ácido. Aquela loucura total, um monte de maluco dançando. Ali não tinha caretagem. Foi um ano que juntou o campeonato de surf, mas junto com isso foi anunciado um festival de rock. Já não tinha espaço para um evento, imagina para 2. Era uma produção bem artesanal, assim. Só falta até água para beber.
estranho, porque era um momento da repressão brutal, mas era também um momento da liberdade pessoal. Muitos amigos nossos, né, desapareciam, então o negócio era viver ao máximo. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Foi a época mais louca da minha vida. Sociedade alternativa! Você viu os caras malucos caído no chão, mas outros pulando. Que graça teria um festival desse em Saquarema sem maconha? Não me lembro de nada. Tá muito engraçado, tá ótimo esse clipe, tá ótimo. Tá dá muita vontade de ver, não dá? Dá muita vontade de ver. Tem um resgate aí também de toda uma geração, né, dos anos 70, que foi uma geração que cresceu debaixo da ditadura. Não, você não ficou com vontade de ver, Camila? De ter vivido isso. Super. Vai ter um monte de gente que viveu que vai ter que ver para lembrar, Claro, saber alguma coisa bom, que aconteceu foi... lá. Olha, dá muita vontade. Quando é que tá em cartaz? Eu fiz uma pré-estreia em São Paulo com o Made in Brasil, todos ficaram muito emocionados, né? A banda até hoje atua, né? Claro, então foi muito bacana. Gente viva. A gente passou por diversos festivais. Ontem a gente ganhou um prêmio bem bacana no Festival Aruano, um festival bem bacana em João Pessoa, um prêmio do especial do júri. A gente está bem orgulhoso com esse prêmio, né? Ele passou em alguns festivais, vai passar em outros. A gente está sendo convidado agora para uma mostra em Berlim, né? E está programado para ir à grade do Canal Curta, né? O Canal Curta foi o nosso parceiro final, né? Mas não vai entrar em circuito? Inicialmente não, ele é um telefilme, né? Um produto já criado para... Só porque você faz muita coisa para televisão, você nem pensou em circuito de cinema? A gente inicialmente, porque apareceu essa parceria, né? Porque antes da gente aparecer essa parceria do Canal Curta, quero agradecer aqui ao Júlio e a Bibiana, que são os diretores do canal, por ter investido nessa parceria. A gente já tinha restaurado todo o projeto, né? Esse projeto a gente já tinha restaurado todo ele. Estava faltando só a parte mesmo de mixagem e toda a oficialização. Quanto tempo ele ficou, o produto final? Ficou com 84 minutos. Não é tão grande. Ele é um corte que a gente decidiu esse roteiro na ilha, na montagem, né? Sobrou muita coisa? Sobrou bastante coisa, né? Dá para fazer um outro? Não sei, vamos ver a repercussão. Acho que sim, não sei. Vamos ver a repercussão desse. Porque algumas imagens vocês tinham emprestado para o filme do Walter Carvalho, do Raul Seixas. Sim, o Walter Carvalho, a parceria começou ali. O Walter Carvalho estava fazendo o Raul Seixas e o produtor dele, o Denis Feijão, me procurou para a gente negociar e eu falei que a negociação seria a parceria no laboratório, né? E o Denis ficou tão encantado que acabou virando associado meu no projeto, né? Então, a gente começou a fazer essa empreitada de toda a restauração, né? Mas ele decidiu na própria montagem, né? Também quero agradecer aqui ao meu montador, Pablo Ribeiro, que foi de grande importância. É muita coisa, 300 minutos para o resultado final, ou em termos de documentário, eu não avalio. Não só 300 minutos, como a gente tem 500 fotos que a gente restaurou do estilo da época, que era o Chico Mascarenhas, Chico do Guimas, que foi o estilo da época, foi o fotógrafo do evento, né? Então, você tem que ter cuidado na hora de fazer esse corte. Tem as fotos do Chico também? Sim, tem algumas fotos. A gente não aproveitou todas, porque a gente tem um volume de imagens enorme. Né? E aí, na hora de você fazer esse corte, você tem que ter muito cuidado para você não pegar caminhos que vai te levar a um corte que não venha satisfazer, ou então aumentar muito, porque você tem que ter muito cuidado. É difícil, né? O montador, nessa hora, é um profissional fundamental. É engraçado que a gente tem falado muito, indiretamente, do festival, porque o festival foi a falência financeira do Nelsinho Mota, coitado do Nelsinho. Saquarema não estava preparada para receber 40 mil pessoas, o festival deu todo errado, as pessoas invadiram, todo mundo entrou de graça no festival, não ganhou um tostão. E aí, como deu errado, ele foi chamado para fazer os Dancing Days na Gávea, e aí as frenéticas, e aí a gente tem que falar disso É bom registrar que a ousadia do Nelsinho Mota, né? Porque naquela época não passava no radar de nenhuma empresa investir num evento de jovens, né? Isso é uma coisa... Não, é genial. De uns anos para cá, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Agora a gente vai precisar. Muito obrigado, Hélio. Obrigado a você. Vamos ver as perguntas. Olha só, hoje é um dia muito complicado. Ih, pronto. É um dia muito complicado para mim, porque Camila está indo embora, então eu estou arrasada. Olha só, vou fazer o seguinte, não vou falar nada. O pessoal, toda a produção, preparou um vídeo para você.
Vamos ver então. Daniel, passa aí, porque senão a gente vai chorar. Ai, Camila, começa. Como é que é esse início? Peraí. Camila, adorei essa roupa. Essa semana é especial, então caprichei. Acho que ficou esquisito, né? Isso. Fica fofo, com erro. Primeira vez que faz sem correr. A Camila Abreu, meu carinho enorme por você. É uma beleza fazer esse programa. Até segunda-feira, né, Camila? Firme e forte. Aqui. Na TV Brasil. Coisa igual eu nunca vi. Que esplendor. Vem das trevas, tudo pode acontecer. Diz a lenda que ela tá saindo da TV Brasil para ir sambar no carnaval. Também. Mas você vai ter que voltar aqui com a nota 10 para dizer pra gente o que você anda fazendo aqui fora, combinado? Combinado. Vera, Tá bom. eu queria, não sei se ainda dá tempo para aproveitar, para agradecer muito, assim, de coração, a todo mundo, toda a produção da EBC. Agradecer principalmente as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui, a Miriam, o Arthur, ao Lauro, a Emília por conduzir tão brilhante esse programa. Estar aqui todos esses dias foi um aprendizado não só profissional, mas pessoal. E eu queria agradecer especialmente a você, Vera, porque aos conselhos de bastidores e a generosidade aqui dentro. Muito obrigada mesmo, assim. Fez muita diferença na minha vida. Ainda bem que tem que terminar, não é, meu bem? Ainda bem a gente chora fora daqui. Você sabe o quanto eu gosto de você. Obrigada. E o quanto vai ser difícil eu ficar longe de você. Obrigada. Vamos terminar com música? Pode ser? Obrigada. Vamos lá, Inspirado no Thiago. samba. A gente vai ficar mais um pouquinho? Então Vamos, tá bom. por favor. Puxa pra cá. Tempero você não tem pra dizer, é o swing que o meu povo tem. Você chega na hora, espera na porta e vamos ver. Você samba comigo e mais ninguém. Eu sou do Rio de Janeiro, onde o samba nasceu. Se você quer sambar com swing, como numa gafieira, com um samba de primeira. Tempero você não tem pra dizer, é o swing que o meu povo tem. Você chega na hora, espera na porta e vamos ver. Você samba comigo e mais ninguém. Eu sou do Rio de Janeiro, onde o samba nasceu. Se você quer sambar com swing, como numa gafieira, com um samba de primeira. Eu sou do Rio de Janeiro, onde o samba nasceu. Se você quer sambar com swing, deixa o inglês pra lá. Eu sou do Rio de Janeiro, onde o samba nasceu. Se você quer sambar com swing, como numa gafieira, com um samba de primeira. Eu sou do Rio de Janeiro, onde o samba nasceu. Se você quer sambar com swing, deixa o inglês pra lá. Maravilha.
Ainda teve direito a prato e garfo. Muito bom. Pode voltar. Vem, Thiago. Então, Camila. Olha, a Vivian ficou impressionada com a performance do prato e ela disse como é que surgiu essa ideia. Ela pergunta como é que surgiu essa ideia. Então, na verdade, a gente estava até conversando aqui, né, Vera? Sobre a diferença. Você não faz aquele cheque-cheque? Na verdade, o samba com... Do começo, o pratinho com garfinho é uma coisa mais... Você arrastando o garfo no prato, assim, que dá um swing incrível. Mas o meu foi muito inspirado no Robertinho Silva, que ele gravou meu primeiro álbum, então já tem uma parceria, assim, de um bom tempo, e ele faz com a frigideira. Então, no show, inclusive no Java Jazz, ele fazia com a frigideira e eu fazia com prato e garfo. Então, a gente fazia um número, assim, bem humorado, assim, e bem percussivo, bem legal. Então, e aí o europeu adora, né? Nossa Senhora. Ele diz, não pode ser, isso não é possível. Tirar som de prato e de garfo. E frigideira. De frigideira, de caixa de fósforo. Exatamente. Tem que ter muito talento. Olha, tem uma pergunta aqui da Sandra Gonçalves. Ela quer saber, boa tarde, gostaria de saber qual site ou e-mail que eu envio o currículo do meu filho, que é especialista na área de TI. Muito bom. Você disse que tinha vaga. Tem 9 vagas. É Vanderlei com WY, @ STORM, de Storm, SEC, stormsec.com.br. E o Eduardo Gomes, que ele quer saber, esses drones que chegam a 250 metros de altura, eles são perceptíveis pelos radares? Não. Assim, os radares normais, não. Radar de avião, radar militar, não percebe porque ele é muito pequeno. E eles normalmente são feitos de fibra de carbono, também não tem superfície reflexiva. Então, tem aquele filme que o avião é todo de fibra de carbono, que ele é inteiramente enorme e que não... Exato, ele na verdade é o coach dele, né? Exatamente. É o Stealth Fighter. É o nome do avião? B-117. Isso. E o Eduardo, ele quer saber qual o orçamento para investir nesse tipo de drone. É um orçamento muito grande? Como é que o drone para filmagem varia de R$5 mil, R$6 mil, um começo profissional, até 80 mil, dependendo do tipo de filmagem que você vai fazer. Uma filmagem para estúdios de Hollywood, por exemplo, só a câmera custa algo em torno de $150 mil. Fora a parte de giro, estabilização e o drone em si. Então, eu diria que você vai ter que investir no mínimo, para você ter um estúdio também, de edição, etc., algo em torno de R$35 mil. Olha, tem uma pergunta aqui da Vivian para o Hélio. Ela quer saber se você pretende aproveitar as imagens que sobraram de alguma forma, um site, nas redes sociais. A gente está num momento de divulgação do documentário, que é o primeiro, né, é o primeiro produto, vamos dizer assim, né? E ele vai para a televisão. Então, inicialmente, a gente tem alguns planos, mas como a gente demorou tanto, a gente está num momento de curtir mesmo o documentário nos festivais, levar para o público. Enfim, estamos nesse momento, né? No futuro, quem sabe, eu acho que é provável, a gente pode fazer uma série, quem sabe, mas nesse momento a gente está... É porque a gente não quer mais perder nenhuma das imagens. A ideia é essa, né? Que as imagens parecem tão boas. Elas estão elas estão digitalizadas, estão super bem guardadas, nenhum problema quanto a elas, nenhum problema, né? E uma última pergunta aqui, da Inês de Porto Alegre. Ela quer saber sobre o plano de saúde. Se o custo elevado não poderia ser compensado com o fato de que, quando se é mais jovem, muitas vezes se paga o plano de saúde e quase não se usa. Exatamente, esse é o princípio do mutualismo. Né? Quando você é jovem, você está contribuindo para fazer aquela carteira para que outras pessoas estejam utilizando. E isso ele fica naquele oxigenação, né, de entrar pessoas novas e contribuindo para que as pessoas que necessitam utilizem É isso que faz com que haja a sustentabilidade do pagamento, né? O objetivo como ele depende, hoje o plano de saúde depende muito da renda, né, do país, da melhoria da situação econômica, é que o país melhorando, nós vamos ter novas entradas
e aí tende a ter uma sustentabilidade maior, uma redução. E talvez assim caia um pouco um crescimento o preço, menor né? dos custos. Mas eu quero fazer uma parte aqui. Eu pago o plano de saúde no Brasil e no exterior. Ainda assim, aqui é muito melhor do que nos Estados Unidos, por exemplo. Pelo menos você tem uma agência reguladora, você tem um organismo que faz isso. Nos Estados Unidos é você e Deus. É por isso que o Obamacare, né? Agora o nosso líder Trump está querendo tirar. Está querendo tirar o Obamacare. Porque achou que os premiums, porque toda essa custos problemática aumentaram. da saúde pública e dos planos de saúde nos Estados Unidos sempre foi ao contrário da Inglaterra, né, que tem um funcionamento de saúde pública muito bom, os Estados Unidos deixam muito a desejar. Embora Margaret Thatcher tenha baixado um pouco isso. Ela fez isso? Né? Fez. Tinha o welfare state, né? Teve aquele negócio com os mineiros. Esse equilíbrio ele é uma equação muito interessante e é necessária a discussão de toda a sociedade. Né? Se a incorporação de um lado traz acesso à tecnologia, por outro lado, essa utilização, esse novo acesso, esse novo preço reflete, né, no valor do plano. Né? Então, essa é uma discussão que a agência está sempre em debate com a sociedade. Ainda assim, para mal ou para bem, nós temos uma saúde pública no Brasil e temos uma saúde particular. Nos Estados Unidos você não tem saúde pública. Né? Exato. Mas também se for comparar com a Europa, né? Se comparar com os Estados Unidos, libera a arma e aí fica toda essa privatização enorme. Então, eu acho que, no caso, plano de saúde não seria o exemplo ideal para a gente seguir, né? Definitivamente não. O problema da Europa é que são países pequenos. Né? Se você comparar, tem que comparar laranja com laranja, banana com banana. Os Estados Unidos é um país de 300 mil habitantes, assim, quase 400 mil habitantes, 400 milhões de habitantes. E o Brasil está chegando a 210, 220 milhões. Então, a gente tem que comparar com a complexidade que é você manter alguma coisa para 210 milhões de pessoas, né? Assim como é nos Estados Unidos. Eles resolveram jogar para cada um por si e Deus por todos. Aqui a gente ainda tem alguma coisa, né? Aqui, por mal ou por bem, a gente ainda tem alguma coisa. Podia ser muito melhor se o nego não roubasse, por exemplo. Mas, vamos ver, né? De repente melhora. Camila? Foram essas as perguntas. Olha só, considerando que hoje é sexta-feira, vou liberar vocês para vocês poderem comemorar cada um como quiser. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. A gente volta segunda-feira. Camila, você volta sempre. Tá bom, obrigada.